ar. E olha, o vídeo de hoje me dá medo. Sim, eu vim aqui pra frente da câmera pra falar de uma coisa que já assombrou a minha vida em diversos momentos dela. Eu sou uma pessoa medrosa, foi muito difícil assumir pra mim mesma que eu era uma pessoa medrosa. E quando aconteceu, eu encarei o medo de frente e eu tenho ganhado essa batalha. Mas Carol, o medo já impediu você de fazer alguma coisa? Já. Mas Carol, você já viveu alguma situação ruim por causa do medo? Já. É claro que tem vários tipos de medo. Tem gente que tem medo de sair de casa, tem gente que tem medo de fazer alguma coisa, tem gente que tem medo do novo, tem gente que tem medo do inesperado, tem gente que tem medo de gente. Enfim, né? Existem vários tipos de medo e eu sempre acho que o medo pode ser bom. Sim, existe um lado positivo no medo. Quando você sente medo, automaticamente você se prepara mais pra talvez viver algo. E além disso, quando você consegue viver algo que você tinha medo, você valoriza mais. Então eu acho que o medo é uma coisa boa em alguns momentos. Eu acho que a gente não tem que, né, não cultivá-lo em nenhuma instância da vida, porque eu acho que o medo serve pra que a gente crie alertas, repense as coisas. Também é uma coisa boa se você parar pra pensar por esse lado. Mas o medo também pode ser muito ruim. Eu já deixei de viajar por medo. Eu já fiquei num relacionamento que eu não gostava por medo. Deixei de falar uma coisa que eu queria muito pra alguém por medo. Enfim, se eu fosse começar a pensar em quantas coisas o medo me impediu de viver, eu ia ficar muito aqui nesse vídeo. Até que eu entendi que eu tinha que encarar meu medo de avião pra poder fazer uma das coisas que eu mais gostava. Até que eu entendi que todas as vezes que eu entrasse num hospital ou num consultório médico, eu não deveria sentir medo. Medo eu deveria sentir se eu não pudesse estar lá, entendeu? Então eu vou contar aqui pra vocês 5 etapas que me ajudaram e me ajudam a vencer o medo, ser uma pessoa menos medrosa. Etapa número 1 foi reconhecer que eu tinha medo. Porque era uma coisa assim que eu tentava ignorar, entendeu? Então, quando eu tava ali naquela situação, por exemplo, que me dava medo, eu falava, não tô com medo, imagina. Só que eu tava morrendo de medo. Então, quando eu comecei a reconhecer que aquele sentimento tava dentro de mim, foi muito mais fácil lidar com ele. Então, eu acho que a primeira coisa que um medroso precisa ter em mente é saber que ele é um medroso. A segunda etapa foi descobrir o que era medo mesmo e o que era mais do que medo. Eu contei num outro vídeo como eu lidei, enfim, com a minha ansiedade, com a minha síndrome do pânico. Se você não assistiu ainda, clique aqui e assista. E aí eu descobri que muita coisa que eu achava que era medo, na verdade era uma doença. Eu estava com síndrome do pânico. Então reconhecer isso foi ótimo, porque eu pude tratar esta doença, que é a síndrome do pânico, e aí sim entender o que me dá medo de verdade e o que era uma coisa mais do que isso, né? O que era uma crise de ansiedade louca que culminava na síndrome do pânico. Então a segunda etapa que me ajuda a ser menos medrosa, que me ajudou a ser menos medrosa, foi entender o que era medo de verdade e o que era mais do que isso. Terceira etapa foi racionalizar o medo. Então assim, foi entender por que eu sentia aquelas coisas, né? Por que toda vez que eu ia entrar num avião, eu me consumia, deixava o medo me consumir. Era medo de quê, exatamente, né? Eu comecei a tentar explicar pra mim mesma quais eram os pontos em cada uma das situações que me trazem o medo, que me traziam um medo, por que aquele sentimento nasce em mim. Então é isso, é racionalizar, é parar de botar o emocional na frente do racional e entender quais eram os motivos que me levavam a sentir medo. Era medo de quê, exatamente? A quarta etapa para vencer o medo é a mais difícil, é a mais óbvia, mas é tentar vivenciar o que você tem medo. Então, eu vou dar um exemplo aqui real, uma coisa séria, que eu consegui vencer 2 vezes por causa de vocês. Eu tenho sempre tive, né, muito medo de ir ao médico. Eu tenho medo. Eu tenho medo do hospital, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho muito medo de não, né, ficar internada, e 2 coisas que sempre me deram muito medo era fazer endoscopia, fazer exame de endoscopia, porque pra fazer endoscopia eu tinha que apagar. Eles te dão um sedativo, e eu nunca tinha sido sedada na minha vida. E eu tinha muito medo de apagar e não voltar. Entendeu como eu racionalizei meu medo nesse caso? E o outro medo que envolvia médico era de levar pontos. Porque quando eu era criança, eu lembro de uma cena do meu irmão, muito pequenininho, tinha cortado a mão no parquinho. E aí ele ficou com a camiseta branca do colégio cheia de sangue. E ele precisou levar pontos. Então eu tinha muito medo de precisar levar ponto em algum lugar, de fazer algum corte e precisar levar ponto na vida. Entendeu como eu racionalizei meu medo de novo? Aí eu precisei vencer esses 2 medos, porque eu cortei o meu dedo
e precisa levar pontos, e porque eu estava com muita dor de estômago e o médico me receitou fazer uma endoscopia. O que eu fiz? Eu encarei o medo. Eu vivi as duas coisas. E o jeito que eu achei de fazer isso foi filmando pro blog. Então eu pensei, eu vou filmar essa endoscopia. Ficou até engraçado, né? Pra quem não assistiu também, dá pra você clicar aqui e assistir o vídeo. Aí ficou até engraçado, porque... né, o que me deu coragem pra enfrentar essas duas situações foi o fato de eu estar fazendo vídeo, de eu estar filmando. É uma coisa muito pessoal que eu coloquei em vídeos de resumo da minha vida, né, nos meus blogs de resumo mensal. Mas que por eu saber que eu estava produzindo conteúdo pro blog, eu falava, não, eu tenho que viver isso, não tem escolha. Eu já comecei a filmar, eu tenho que viver. Então foi um jeito que eu encontrei de encarar o medo, né. Acho que então essa quarta etapa é você encontrar um jeito de encarar esse medo. Então, você tem medo de viajar. Então, você vai viver isso, porque se você não viver isso, você nunca vai conhecer o mundo. Ou você tem medo de morar sozinho. Você vai viver isso, porque se você não viver isso, você nunca vai saber como é morar sozinho. Então, é ter um motivo final pra encarar o seu medo. E a quinta e última etapa é não ter medo de sentir medo. Eu até, enquanto estava pensando aqui no que falar pra vocês, achei que aquela quarta etapa, que é encarar o medo, né, e vencê-lo, seria a última. Mas não é. Eu acho que quando você não tem medo de sentir medo, você se dá melhor com o sentimento, você consegue lidar com ele e viver todas essas etapas numa boa, dependente do que você for fazer e de qual medo novo surja na sua vida. Então, poxa, você vai dar um passo muito grande na sua vida, vai começar um emprego novo ou vai sair do seu emprego antigo, são coisas que talvez você não sentisse medo porque você nunca tinha vivenciado, mas quando aparece pra você, você vai descobrir esse medo. E não sentir medo de ter medo é muito importante, porque faz com que você encare esse medo de frente e vença. Olha, eu acho que é isso. Eu não sei se muitos de vocês aí também sentem medo, do que sentem medo, mas eu senti muita vontade de fazer esse vídeo porque eu acho que é uma realidade de muita gente, como sempre foi pra mim. E é muito difícil as pessoas falarem sobre isso, né? Porque dá medo. Então, se vocês se sentirem à vontade, por favor, compartilhem comigo aqui nos comentários como vocês vencem diariamente esse sentimento e como vocês lidam com ele. Eu acho que vai ser legal pra mim e pra todo mundo que tá aqui lendo os comentários e assistindo ao vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, por favor, dê um like. Assina o canal do blog pra ver tudo que a gente posta por aqui e eu espero o seu comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo.